One, two, three, four. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Come on, come on, come on, come on. Hit it, hit it, hit it. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Clap your hands, everybody, and everybody. Ok, Amaral. Aqui nós, né? Sabia que um dia eu pegava você aqui, então vamos lá. Bom, é o seguinte, Amaral. Já você chegou, tá aqui, eu não perco oportunidade, então já vou partindo para uma entrevista assim, com 5 perguntas, mas são perguntas assim. Eu vou confessar aqui para você que eu tive a ajuda da dona Isa para me orientar aqui, porque digo, vou pegar e não quero falar besteira e também não quero pegar pesado demais, né? Então vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: surge nos grupos de discussão aí muitas críticas contra a ANAB com relação às ações judiciais. Alguns dizem que, consultando o andamento, verificaram que ganharam, mas depois o processo foi extinto e nada receberam. Será possível que colocar um grupo de trabalho para destrinchar todos esses casos complexos de modo a favorecer uma informação segura e a tempo para que todos os interessados, de modo a evitar manchar o nome da ANAB, né? Bom, Leopoldina, prazer estar aqui com você. Mais uma vez, você é uma batalhadora aí, tentando divulgar tudo que é possível com a opinião de todo mundo, e a gente também vai tentar colaborar com você com as respostas mais objetivas e mais detalhadas possíveis para você cumprir a sua função de divulgar e dar transparência e conhecimento para o maior número possível de pessoas sobre cada um dos temas que você levanta. Bom, com relação às questões judiciais, várias pessoas têm questionado que ganharam ação, depois a ação ele perdeu e foi extinta, outros dizendo que está há muito tempo e que não recebe, que a ação não anda. Isso é uma constante e é uma preocupação nossa nesse nosso primeiro ano. Quando a gente completou aqui 2012, essas perguntas vieram direto. E hoje nós estamos discutindo como é que a gente pode fazer um trabalho melhor para responder a esse tipo de demanda. Primeiro, alguns esclarecimentos. Muitas pessoas entram no site da ANAB e veem lá: meu processo saiu da primeira instância e foi para a segunda instância. Daqui a 3 meses ele entra, está lá, seu processo está na segunda instância. Daqui a 6 meses ele entra, seu processo está na segunda instância. Completou 1 ano e seu processo está na segunda instância. A conclusão de qualquer um é de que meu processo não andou, está parado. Mas isso não é verdade. O que acontece é que a gente já fez essa discussão faz agora 2 semanas, quando a gente estava debatendo essa questão, que ali na ANAB a gente procura botar no site, quando você entra, só isso, está na primeira instância, está na segunda, foi para a terceira, mas na segunda instância, quando o processo chegou lá, você, se consultar o site do próprio tribunal, aonde está o processo, lá vai constar: chegou na segunda instância no dia tal. 8 dias depois, o juiz despachou para que a parte oponente questionasse o seu recurso. Depois vem, apresentado o recurso, a outra parte apresentou a contra-razão. O juiz pediu perícia, a perícia foi feita, tal parte questionou, o outro contestou, apresentou novo dado, pediu novo. Tudo isso tem no processo. Tudo. O fato é que na ANAB... Que, né, eles não têm a prática, o hábito de... E por si só... Exatamente. Desculpa eu interromper, mas é isso meus mesmo. feelings de coisas sempre acabam Mas assim. é isso mesmo. Né? E o que a gente estava discutindo era isso. Essa informação, primeiro, não tem como eu botar no site, porque se eu tiver que impostar uma, são 98 mil ações. Quantos funcionários eu tenho que ter por dia anotando tudo? Não tem como a gente anotar. Então, quando muda de instância, a gente avisa. Mas se você tem dúvida, liga para a ANAB, o funcionário pega ali, na hora, ele pega o número do teu processo, entra no site do TJ e te diz isso. Mas muito pouca gente também sabe disso, que pode ligar. Aí a pessoa procura mandar um e-mail. O e-mail vai vir sempre com a resposta padrão.
Porque se a pessoa tiver que parar, consultar, fazer resposta por escrito, com todos os termos técnicos, passar por supervisor para comparar, essas respostas vão levar anos para vir. Então também não atende a necessidade do associado. O que nós discutimos há 2 semanas foi tentar ver se no nosso CPD existe algum jeito de eu modificar um pouco o programa para a gente poder dizer o seguinte: o funcionário vai ler, o associado vai ler lá, está na segunda instância, e aí diz assim, clique aqui para ver o andamento. A ideia é tentar ver se clicando eu consigo fazer um sistema que copia o teu número primeiro, entra automaticamente via sistema no site daquele tribunal, identifica qual é o tribunal, não sei como é que é. Mas tem, vamos lá. Tudo que a gente quiser fazer, dá para fazer na informática. Não. Nem já bem. Mas só colocar o site do tribunal já ajuda muito. Não tem dúvida. Né? E pode ser que eu só possa avançar até entrar no tribunal. Lógico, é sempre bom todo mundo saber. Mas a nossa preocupação é tentar botar um sistema que até quem não saiba possa ter acesso a essa informação. Então, nossa preocupação agora foi, constatamos que todas as pessoas que reclamam disso têm razão, porque elas gostariam de ter uma informação mais detalhada. Decidimos que vamos trabalhar para que a informação seja mais detalhada para ele. Mas nós pedimos isso faz 15 dias. Então eu preciso agora o diagnóstico do meu CPD para dizer, posso só dizer, abrir na página do TJ, ou posso ir mais adiante, ou com investimento tal eu faço. Neste momento eu só posso dizer que a gente concorda com quem reclama, achamos que ele tem razão e que vamos tentar ver como é que a gente pode chegar até o andamento normal. Olha, se ele fizer corretíssimo a preocupação dos associados e a sua pergunta também bem objetiva, que é isso mesmo, tem que cobrar da gente, se está bom tem que ser melhor, se não está bom tem que passar a ser, né? Então essa é a questão com relação a essas ações judiciais. Você, aliás, com relação às ações judiciais, colocou outra coisa. Algumas informações que tem de que, olha, o dinheiro está na ANAB e aí não vai para o associado. Bom, é verdade que nós temos algumas ações lá que foram creditadas, ações até antigas na ANAB, quase todo mundo recebeu e consta para nós que alguns associados não receberam porque o dinheiro está na ANAB. A ANAB já procurou no endereço que tinha cadastrado na ANAB, onde as pessoas não estão mais, telefonou para os números que estavam da ANAB, que não são mais, botamos no nosso site, você até mesmo comentou que você chegou a ver que tinha se divulgado. O que a gente pede é que qualquer pessoa que conheça uma dessas pessoas, por favor, nos ajude a localizar. Eu vou fazer um vídeo. Fica legal, porque aí você pode pegar, inclusive, com a nossa vice-presidente, a Tereza Godoy, que é quem está obstinada lá querendo achar essas pessoas, conversa com ela como é que pode ajudar, e aí o que você puder divulgar, nome das pessoas, outros sites, outros blogs que queiram nos ajudar, afinal de contas é dinheiro dos associados, né? O que eles não estão recebendo. Nenhuma questão de ficar. Não, de jeito nenhum, está em conta separada. Guardando esse coisa lá parado, não, está em conta apartada, parada, sofrendo correção, para a gente poder pagar o pessoal. E tem um outro caso que você levantou, que é o caso de ações que algumas pessoas estão dizendo, eu tinha ganho e depois apareceu que eu perdi. Bom, ação que você já ganhou e transitou em julgado, não existe ganhou e perdi. Transitou em julgado e ganhou, saiu ao alvará, o dinheiro foi liberado, o máximo que pode acontecer é o dinheiro estar parado lá na justiça para você pegar. Porque aí, se o processo foi arquivado, é a gente entrar, pedir o desarquivamento e a liberação do alvará para a pessoa pegar. Outra coisa que pode acontecer é você dizer, saiu lá que eu ganhei, e depois saiu que eu perdi. Se houve um recurso da outra parte e reverteu, também pode acontecer. Para a gente responder aqui, eu precisaria que o pessoal entrasse em contato direto lá com a ANAB, mas peça para falar direto com a Tereza Godoy, que é a vice-presidente, porque em alguns casos, lógico, a quantidade de e-mail que chega, os atendentes estão orientados sempre a fazer aquela resposta padrão. Se você recebeu a resposta padrão e não satisfez, se você recebeu a resposta padrão e não te atendeu, peça para ligar para a ANAB e dizer, quero falar com a vice-presidente Tereza Godoy. Aí ela pega o seu caso especificamente, dá uma olhadinha e depois responde especificamente para cada um a coisa detalhada. Que muitas vezes a resposta global satisfaz para a pessoa ter uma ideia. Mas às vezes, num caso desse, é óbvio que não vai satisfazer. Uma resposta que o cara diz, ganhou, mas perdeu. Ou ganhou, mas sumiu. Ganhou, mas não leva. Ganhou, mas sumiu, mas não leva. Lógico que ninguém está satisfeito com isso. Se ganhou, quero receber. Então, não dá para eu dizer qual é o caso.
mas dá para dar essa orientação aí, porque está correto também quem viu isso e reclamou, Com né? certeza. Então, sobre ações judiciais. Agora, a nossa segunda pergunta é a seguinte. Sabemos que a ANAB acompanha a tramitação de projetos de lei da Câmara e no Senado que vem aí, que versam sobre a Resolução 26. Temos informações que já foram nomeados relatores, tanto no Senado quanto na Câmara. A ANAB já agendou esses relatores no sentido de levar esses esclarecimentos sobre a importância de derrubar os artigos da Resolução 26? Tá. Bom, Leopoldina, você está certo. Os projetos de lei que versam sobre a Resolução 26 já foram nomeados relatores. Nesta semana mesmo, não na passada, mas nesta semana, o Ricardo Saboia, que é nosso assessor parlamentar, já pediu o agendamento de audiência minha com os dois relatores. Um dos relatores do projeto da Resolução CGPC 26 é a colega Érica Cocai, ex-presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, que hoje é deputada federal, e ela vai ser relatora de um dos projetos. Mas nós já pedimos audiência com os dois para podermos discutir e fundamentar quais são as coisas que a gente acha que estão equivocadas na Resolução 26, o que deveria modificar e modificar para o quê. Porque meu pai costumava dizer para mim, quem muito pede corre o risco de ser atendido. Aí você diz assim, eu quero uma modificação, mas não digo qual, modifica para pior. Então não é isso, a gente tem que chegar lá e dizer o que quer modificar para o quê, de forma que a gente faça e ainda aproveitar para fundamentar a nossa própria proposta, né? Tentar ajudar o relator a se convencer de que os funcionários do banco estão, e logicamente no caso da CGPC 26, apesar de ser um assunto específico para prever hoje, mas na realidade, como regra, poderia atingir qualquer fundo de pensão que tivesse superávit. Como hoje o único atingido somos nós, é fundamental que nós tomemos a iniciativa, né? Então é isso mesmo, já está o pedido de agendamento, ainda não tem data marcada, a gente deve até a semana que vem receber a resposta de qual data para os relatores, e a ANAB vai divulgar então lá no seu site quando é que vai ter audiência com quem é que vai, isso tudo, tá bom? Nessa segunda pergunta aqui, eu fiz uma observação sobre a minha... que eu estou aqui admitida, né, Amaral? Porque nem sócia da ANAB eu sou. Não, mas aí eu não abordei isso na resposta, não precisa você colocar isso, faz um comentário é um comentário que eu quero fazer, então e assim, do mesmo jeito que eu incentivei meus colegas a gente sair da ANAB, se desfiliar, do mesmo modo eu estou tentada a convencer também que eu estou percebendo, vendo, eu estou mais próximo do trabalho de vocês, né? E eu estou vendo o empenho que vocês estão tendo em resgatar o nome da ANAB nacionalmente. Também nessa pergunta aqui, eu fazer um comentário de que eu mesma vi no site da ANAB sobra de algumas ações que estão lá, que chega a quase 300 mil, que um dia eu acho que havia até a Tereza Godoy comentando que eu acho que eu falei para a Isa que eu queria fazer um vídeo para divulgar e pegar o nome dessas pessoas, para fazer uma divulgação maior, para ver se a ANAB consegue entregar o dinheiro que está lá parado numa conta à parte, que a ANAB evita de estar guardando essa coisa lá. Agora, a terceira pergunta, Amaral, é a seguinte: essa gestão da ANAB assumiu o mandato em meio a graves denúncias contra ex-dirigentes, e assim, em que pé se encontram as investigações, se já foi apurada alguma irregularidade, e se foram, a ANAB pretende fazer o que judicialmente aí com essa, né, sobre esse assunto que
sabe, mexeu com muita gente, deixou muita gente indignada, e foi justamente por causa disso que eu me desassociei da NAB, não quis mais saber, né? Pois é, Leopoldina, as denúncias que correram durante os anos anteriores, 2010, na realidade foi todas durante 2011, na véspera da eleição da ANAB, que acabaram fazendo com que os associados apostassem numa mudança, né? As denúncias sobre seguros. Foram divulgados valores, foram divulgados partidas acusando ex-dirigentes de terem recebido dinheiro, que aí se questiona por que receberam. Foi um escândalo, né? Foi um escândalo geral e que acabou tendo como consequência uma mudança de dizer, há 19 anos tinha uma gestão e os associados decidiram mudá-la, né? Nós assumimos e no dia 6 de março de 2012, nós tomamos uma decisão na diretoria executiva de que esse processo seria apurado por mim e pelo ex-presidente da ANAB, Emílio Santiago, que naquele momento era diretor também da ANAB, que foi eleito junto com a gente, só que em vez de presidente ele ficou como vice-presidente de Relações Funcionais. Entretanto, 7 dias depois, nós recebemos a visita do senhor Valmir Camilo, que nos informou que o senhor Emílio e a Cecília estariam renunciando e que eles iriam voltar ao Conselho Deliberativo, onde passariam a ter a maioria, o grupamento anterior, destituiriam o nosso atual presidente do Conselho, fariam questão de aprovar tudo que a nossa diretoria estava tocando no campo administrativo, mas não deixariam aprovar Código de Ética, apuração e regimento de Código de Ética. Naquele momento, no dia 13 ainda, os dois renunciaram, eles passaram a ter maioria no Conselho, e às 11 horas da noite, quando a gente sentou para discutir, tomamos a decisão de que eu também renunciaria. E a minha renúncia fez com que eu também voltasse ao Conselho, e a gente conseguiu Amaral, manter... isso que você está dizendo, desculpa eu interromper, mas repórter é assim mesmo, isso que você está dizendo é da maior transparência, da maior importância. É a primeira vez que isso está sendo, pelo que eu sei, eu nunca vi ninguém abrir e falar assim com tanta tranquilidade. Pode continuar aí, eu queria fazer só esse parênteses. Não, tá bom. Uma das coisas que a gente tem discutido na nossa gestão é que nós temos que dar total transparência, porém retirando adjetivos. Nós temos que relatar fatos. Fatos que eu posso relatar, dizer na frente de qualquer pessoa ou em qualquer ambiente. Se o que eu tenho para dizer não pode ser repetido na frente de alguém ou não pode ser repetido em outro ambiente, não se fala. E isso é uma regra que todos nós, diretores dessa gestão, estamos trabalhando, para evitar problema de dizer que isso aqui é versão ou aquilo. Qualquer frase, texto que a gente está fazendo, a gente, antes de publicar, retira todos os adjetivos. Por exemplo, se eu disser, fulano fez isso e somente em tal data registrou, esse somente em eu tiro. Né? Eu boto em tal data fez, em tal data registrou. Fatos. Porque a ideia é que com fatos não tenha dúvida se eu estou interpretando e induzindo. Então, voltando à história, acabou que naquele dia 13 eu também renunciei a meu cargo de vice-presidente de Relações Institucionais. Renunciei e também fui para o Conselho. Portanto, mantivemos a maioria no Conselho. Na reunião do Conselho, que se esperava que tudo fosse um confronto enorme, todas as questões foram aprovadas por unanimidade. Inclusive Código de Ética e Regimento. O Código de Ética e Regimento foram aprovados naquela reunião? Não. Mas nós, quando pautamos para o Conselho o Código de Ética, que a diretoria já tinha discutido mais de um mês, inclusive a proposta foi apresentada pela colega Cecília, que fez um excelente trabalho para aquele Código de Ética, junto às principais empresas que a Previ participa, fez uma coletânea, ficou um Código de Ética consistente, um regimento consistente, e nós aprovamos por unanimidade na diretoria. E a proposta do pessoal era, então, rejeitar esse projeto de Código de Ética apresentado por uma pessoa que era membro do próprio grupo, aprovado por nós e que seria rejeitado. Por outro lado, nenhum membro do Conselho, até aquele momento, tinha debatido o Código de Ética, só a diretoria. Então, nossa proposta, quando a gente encaminhou para o Conselho Deliberativo, era para que o Conselho recebesse, fizesse crítica, sugestão, discutisse mais, para depois aprovar com consistência. Me parece que a preocupação do pessoal naquele momento era de que nós iríamos aprovar de qualquer jeito, né? E por isso tentaram esse golpe de sair, mudar tudo. Na realidade, quando eu renunciei e mantivemos
a maioria no Conselho, chegou na hora da discussão do Código de Ética e do Regimento, o pessoal chegou e disse, mas nós queremos prazo para discutir. E nós dissemos, concordamos. Mas nós queremos montar uma comissão para fazer sugestões. Concordamos. Queremos participar dessa... A Câmara lá não poderia. Aí nós colocamos, então, queremos participar dessa comissão que vai fazer. Está aprovado. Você pega a ata, está lá aprovado por unanimidade. Até a questão que queria ser negada foi. E o Código de Ética só foi aprovado 2 reuniões do Conselho depois, com a maior tranquilidade. E aí nós voltamos. E aí a condição que eu tinha colocado para os colegas naquele momento era, para eu renunciar, na hora de votar a minha recondução, eu só voto se a gente tiver, só volto a exercer o cargo se eu obtiver 11 votos e a votação é secreta. Mas eu vou votar em branco, porque eu não votarei meu retorno. Portanto, do nosso grupo, eu abri o meu. Aí digo, porque do nosso grupo nós só teremos 10 votos, que o 11º seria o meu. Com 10 votos, mesmo que todos se abstenham, e a gente ganhe por 10-0, portanto eu teria legitimidade para voltar, eu quero dizer que só voltarei se eu tiver a maioria dos votos do Conselho, portanto, 11 votos. E eu dependo de um voto deles para voltar. Coloquei isso no nosso grupo, quando eu renunciei, coloquei isso no dia da reunião, dei meu voto em branco e, obviamente, para falar a verdade, fiquei numa ansiedade grande. Não dá para fingir que eu estava tranquilo. Logicamente não estava, porque deu um nervosismo. É hombridade, grande. Mas também... Mas foi legal, porque quando abriram os votos, eu tive 11 votos. Alguém do outro grupo votou e eu tive, graças a Deus, os 11 e voltei para essa diretoria. Com relação às denúncias em função disso, o Emílio, ao renunciar à diretoria, e era uma posição de uma decisão da diretoria apurar, acabou que toda a apuração está sendo feita somente por mim. Esta apuração nós começamos então, isso foi a decisão no dia 13, no dia 27 de março foi decidido que eu conduziria isso sozinho. Eu tinha a intenção de, no dia 27 de março agora, concluir esse relatório, no máximo 1 ano, tendo apurado tudo. Vários documentos não estavam na NAB, informações que a gente colheu com as corretoras, seguradoras, não batiam. Nós estávamos com a ação judicial que a ex-corretora entrou contra a NAB pedindo 7 milhões de reais e estamos tendo que responder, e responder sem ter tido acesso a alguns documentos, o que deixou a gente muito complicado. E eu quero te dizer agora o seguinte, eu não vou informar nessa entrevista, você me perdoa, os dados que já foram apurados, porque acho que a gente precisa de muita consistência na hora de apresentar o relatório para que ele não possa ser questionado. Nosso objetivo é apresentar fatos, relatório perfeito, de modo que a diretoria executiva possa tomar decisões, conselho deliberativo também, conselho fiscal também. Então, o que eu posso dizer para você nessa entrevista é que eu tenho, acabei já de levantar todos os dados, não me falta apurar mais nada, e eu agora estou fazendo, já foram 28 versões do relatório que eu já fiz, espero que a 29ª seja a última e que eu possa entregar ainda no mês de abril o relatório para o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, diretores regionais, a diretoria executiva, e também fazer um informe no nosso site e todo documento que a gente produz. Qualquer associado hoje que entrar no site da ANAB, vai lá no autoatendimento e bota sua matrícula e senha e vai ter uma aba chamada Transparência. Ali estão os relatórios que já foram produzidos, ali estão as atas da diretoria, atas do Conselho Fiscal e atas do Conselho Deliberativo. Nós não queremos usar o site da ANAB para levar para fora da ANAB eventuais polêmicas internas, mas também quisemos deixar um espaço no site para qualquer associado que é dono da ANAB tenha acesso a todas as informações, motivo pelo qual quem quiser pode entrar na aba Transparência e, logicamente, o relatório, quando concluído, também estará à disposição dos associados, tá bom? Com certeza. Bom, Amaral, agora é o seguinte, a ANAB tem mais de 100 mil associados. Esses esperam por que a ANAB tome uma posição definida em todas as questões que afetam o funcionalismo. Nas eleições CACI e PREVI de 2012, a ANAB preferiu a neutralidade. Contudo, considerando o peso
e a importância da instituição, não seria conveniente que seu Conselho Deliberativo tomasse uma posição definida e até montasse uma chapa de consenso para 2014? Leopoldina, essa é uma questão importante que você abordou agora nessa pergunta. Você colocou na tua pergunta que a ANAB teria adotado uma postura de neutralidade nas eleições que assim previ. Me permita logo de cara discordar dessa afirmação. A ANAB, em hipótese nenhuma, foi neutra. Acredito que a ANAB foi fundamental para fazer umas eleições democráticas, transparentes e garantindo a todas as chapas, com e sem dinheiro, que tiveram muito voto ou tiveram pouca, todas conseguiram desta vez apresentar a sua proposta, divulgá-la para todo mundo, quer seja por vídeo, quer seja por DVD, porque nós fizemos as entrevistas com todas as chapas com a mesma pergunta. DVDs, inclusive. Entregamos 54 DVDs para que as pessoas pudessem distribuir, 2 por cada estado para seus apoiadores trabalharem. Disponibilizamos o vídeo na íntegra no site da ANAB, fizemos o debate com espaço e pergunta formulada para todo mundo. Então, em hipótese nenhuma, a palavra neutralidade eu entendo que caberia no processo. Tomamos sim uma decisão política, que dinheiro de todos os associados não será usado para benefício do ponto de vista dos diretores da ANAB exclusivamente. Todo associado que concorreu naquela eleição, candidato a diretor, conselheiro fiscal, todos eram legítimos. Por que a ANAB vai divulgar que só é legítimo quem eu concordo? Então nós tomamos uma decisão, foi de a participação ativa e não neutra da ANAB era apresentar todos a todo mundo. Pra você ter uma ideia, nós fizemos isso, não usamos o dinheiro da ANAB para fazer uma chapa da ANAB, não usamos o dinheiro da ANAB para apoiar nenhuma chapa, mas eu apoiei uma chapa, o companheiro Sérgio Ried e o Fuji apoiaram outra, a companheira Cecília e o Emílio apoiaram outra. Pessoalmente, sem dinheiro da ANAB. Agora, nós todos que éramos dirigentes da ANAB naquele momento, apresentamos todas as chapas, inclusive aquelas que não tinha ninguém apoiado por ninguém de nós. Então, há uma diferença entre ser neutro, ou seja, não me envolvi, e outra coisa é dizer o seguinte, me envolvi, acredito que demos exemplo, porque todas as entidades que a gente participa, tem gente que concorda com a gente, discorda, um que perdeu uma eleição, outro que ganhou, mas você concorda que todos são associados de cada uma? Por que depois eu uso o dinheiro de todo mundo só para minha ideia? Tudo bem que eu sei que essa entrevista eu vou levar pancada de todo mundo, porque quem não fez o que a gente fez vai achar que eu estou acusando. Não estou acusando entidade nenhuma de estar certa ou errada, mas cada diretoria responde politicamente por seu ato. O nosso ato, e veja bem, você até falou, pô, isso aí não seria neutralidade, não seria interessante a fazer uma chapa e usar o dinheiro da ANAB para apoiar uma? Mas será que todos os associados concordariam com a minha? Será que não é legítimo que eu permita ele votar em outro sem usar o dinheiro dele contra ele? Porque se ele apoia a chapa 1 e eu pego o dinheiro da ANAB e boto todo apoiando a chapa 3, eu estou sendo honesto com um colega que apoia outro? Claro que não. Pois é isso que a gente procurou colocar. A gente vai participar ativamente, vai ter eleição de novo de Cacique Previ, todas as chapas de novo serão entrevistadas, terá de novo debate, mandaremos jornal para casa de todo mundo, mandaremos e-mail, distribuiremos DVD, faremos tudo isso para todo mundo, mas não usaremos o dinheiro de todos para apoiar uma única ideia, nem mesmo a nossa. Né? E nós mesmo na diretoria queremos trabalhar de forma unitária para a ANAB, mas fora da ANAB eu tenho o direito de apoiar uma chapa e meu companheiro Serginho apoiar outra, sem que a gente divirja na forma de conduzir com moralidade a ANAB. Né? Então era só fazer isso. Em 2014 a ANAB também não terá chapa, nem apoiará a chapa. Veja bem, essa é a decisão que nós da diretoria tomamos. Se acontecer uma catástrofe aí e o Conselho Deliberativo tomar outra decisão, claro que a decisão do Conselho se sobrepõe à da diretoria. Mas em 2012, o Conselho concordou com a diretoria e determinou que durante nossa gestão seja desse jeito. Tá? Então a gente vai participar ativamente, sem neutralidade, porém sem direcionar recurso de todos só para alguns. Tá bom? Uhum. Essa aqui é a última pergunta. Essa vai gerar uma polêmica, mas preste bem atenção, porque é o seguinte, ó.
O governo ameaça forçar a Previ a entrar no projeto Trem-Bala. A ANAB pretende estudar tal investimento e, se considerar necessário ou de difícil retorno, pretende agir judicialmente para tentar impedir que a Previ entre nesse negócio. E há analistas que avaliam que esse retorno de investimento é de longuíssimo prazo. Como no nosso plano 1 tem data certa para acabar, talvez não haja interesse, não seja interessante investir nisso, né? Eu estava aqui sentada ali do lado do Anchieta Dantas, né? E ele disse que está fazendo, inclusive estudando, vendo sobre isso. E ele é colunista do nosso blog. Eu tenho que fazer aqui o Olhar de Coruja, né? É colunista lá, escreve sempre está escrevendo. Não tem um dia fixo assim não, mas também está aberto para você fazer algumas, né? Escrever alguma coisa lá. Se bem que você tem o site da ANAB, tem um monte de coisa aí, mas prestigie lá nosso blog, né? Então, assim, fique à vontade para responder do jeito que você quiser. Não se aborreça com algumas interrupções minhas, que nós dois somos muito parecidos, né? A gente vai começando já. Então, nós dois somos muito parecidos aqui, a coisa vai saindo. Você e vai aí, respirar. então, fique à vontade. Bom, Leopoldina, você abordou uma questão que agora está bombando na internet, está bombando nos e-mails nossos pessoais, site da ANAB, troca de sites sociais, grupos sociais, grupo tudo. Está todo mundo preocupado se a Previ deve ou não investir no Trem-Bala, e é importante, como você colocou, abordar algumas questões que eu anotei aqui na sua pergunta. Você falou, a ANAB vai fazer algum estudo? Se fizer o estudo e não for recomendado, vai entrar com ação contra a Previ para evitar que ela faça esse investimento? Já que é um investimento de longuíssimo prazo e o plano 1 está em extinção, não seria então de não se fazer mais investimento? Bom, primeira coisa, eu vou começar pelo último registro que você fez primeiro para depois concluir com o Trem-Bala. Se o plano 1 está em extinção, não é de se pensar em não fazer mais investimento? Primeira coisa, não concordo com isso. Nós, primeiro, temos que continuar fazendo investimento e precisamos sempre, daqui até o final, já que o plano está em extinção, substituir os investimentos que a gente tem grandes, tipo Vale, CPFL, esses todos, por vários pequenos investimentos. Por quê? Nós temos que receber aposentadoria todo mês. Com certeza. As empresas só pagam dividendo uma vez por ano. Eu não posso chegar e dizer que vou deixar meu investimento lá e depois propor aos velhinhos, e eu sou um dos velhinhos, chegar lá e dizer assim, tudo bem, em dezembro eu pago os 12 meses juntos. Eu sou o resto do velhinha, ano, né? Então não posso esperar lá. Então eu preciso estar toda hora modificando meus investimentos, de modo que eu tenha sempre recurso de curto prazo disponível para pagar nossa aposentadoria. Então muitas vezes o que a gente faz é receber o dividendo das empresas, compra título governamental que eu posso vender todo mês, e aí eu vendo, pago as aposentadorias e aos pouquinhos eu vou fazendo, né? Agora, o que diz a Lei 108? E a gente acabou de discutir o que a gente quer de modificação na CGPC 26. Ela diz que a Previ, que vamos deixar claro, não é uma empresa. Empresa é uma instituição, pessoa jurídica que tem como objetivo obter lucro, ganhar mais do que paga. A Previ é um fundo de pensão. É uma pessoa jurídica, mas não é uma empresa. É um fundo de pensão, porque fundo de pensão tem por objetivo ter equilíbrio. Na empresa, você pode ter lucro ou prejuízo. No fundo de pensão, você pode ter superávit ou déficit. Nunca lucro, nunca prejuízo. Então, o superávit significa que eu tenho mais patrimônio do que eu precisava para poder pagar as aposentadorias de todo mundo. Déficit significa que eu tenho menos patrimônio do que eu preciso para pagar a aposentadoria de todo mundo até o último dia de vida de todo mundo. Se o objetivo do fundo de pensão é viver equilibrado, toda vez que ele tem déficit,
ele está em desequilíbrio por déficit. Toda vez que ele tem superávit, ele está em desequilíbrio por superávit. E a lei manda que, apontado o desequilíbrio, quer seja porque tem demais, quer seja porque tem de menos, tem que equilibrar de novo, imediatamente. Com certeza. E a lei diz a forma de equilibrar. A lei diz, se está em déficit, você tem que aumentar a contribuição futura dos associados ou diminuir o direito que eles têm, ou seja, o benefício que ele terá no futuro. E se tem superávit, eu tenho que diminuir a contribuição futura ou aumentar o benefício. Nossa contribuição futura foi diminuindo, hoje está em 0. A outra alternativa que a lei dá é aumento de benefício. E é isso que a gente vai precisar trabalhar, aumento de benefício. O fato do plano estar em extinção, se tiver superávit, o que a lei manda eu fazer? Ir aumentando o benefício da gente hoje, para poder, até o último dia, a gente consumir tudo. E não dividir. O problema que eu digo é o seguinte, na rede, a galera, que foi o objetivo, você disse, na rede estão falando do trem-bala. A ANAB vai entrar com ação contra? Não, não vai entrar com ação contra. Só vai entrar com ação contra se tiver um parecer da Previ, de técnicos que digam, nesse sistema a gente perde dinheiro e o governo determinou que a Previ faça. É óbvio que a gente vai entrar com ação e vai pedir. A discussão é, qualquer investimento que seja feito no trem-bala dará prejuízo? Não. Não foi apresentado nenhuma proposta concreta ainda de quanto que a Previ teria que colocar, se ela poderia explorar, por quanto tempo, com que tarifa, com que retorno. Então não dá para hoje já dizer que vai dar prejuízo ou vai dar lucro. Agora, tem que saber que se fosse para investir tudo, e isso é o medo das pessoas, ferrovia como um todo é um investimento governamental. Aí a pessoa diz, pô, se a Previ investir vai perder. Lógico, se ela substituir o governo, perderá. Mas não é essa a proposta. A Previ, os técnicos da Previ, eu que estive lá na diretoria, uma coisa que eu acho bacana na Previ é que os técnicos da Previ escrevem o que pensam. Então eles botam lá, entendo que isso daqui é indevido, não dá retorno. Se alguém quiser, contrariamente ao parecer dele, dá, porque tem poderes para fazer, que o faça. Mas na Previ eles não fazem parecer encomendado. E isso é uma garantia para nós, os colegas que estão lá. Então, no dia que decidirem investir, todos nós temos que pedir quero saber qual é o parecer técnico. E aí, com base nele, a gente decidir se a gente vai contestar ou não. Tá certo? Ok. Valeu, menina. Essa era a quinta e última. Essa era a última. Faça aí suas considerações para a gente fechar a entrevista. Só um pouquinho, baixar o tom aqui, porque ela capta, né? Bom, Leopoldina, para a gente encerrar, queria agradecer você ter vindo fazer essa entrevista aqui. Quanto mais gente estiver abordando os temas de interesse dos funcionários e divulgando, mais gente vai estar participando do debate. É óbvio que quando a gente está fazendo uma entrevista, eu estou dando a minha opinião e ela está sujeita a quem concorde e quem discorde. Acho que foi muito legal o nosso debate e a possibilidade de concordância ou discordância é que ajuda todos nós a melhorar. Então você está de parabéns pela sua iniciativa e muito obrigado pela entrevista. Obrigada, digo eu, porque o que eu mais gosto de fazer é incentivar e despertar os interesses dos colegas, principalmente aqueles que não vão lá e votar, tá bom, tá tudo bom. Então, a minha intenção é essa, de estar levando a informação para as pessoas, para os colegas que estão acomodados, abrirem a mente, abrirem os olhos para o que está acontecendo com o nosso plano. Nosso plano está saindo pelo ralo, está indo. O banco já levou 50%, Amaral, e dos 50% agora com essa retirada de patrocínio, aí depois, nossa, eu sou muito crítica mesmo nesse. Muito obrigada, tá? Valeu.